Olá, que a gloriosa paz do Senhor seja com todos, que vocês estejam bem, com saúde, repletos de felicidade e com a graça de Deus. Quero trazer mais uma palavra sobre reflexões pastorais. Nessa época em que nós estamos vivendo a verdadeira pandemia, essa restrição social, que nos condiciona às vezes a ficarmos numa situação desesperadora e restrito quanto à nossa liberdade que tínhamos e que temos em Cristo Jesus de poder servir. Para muitos, talvez não queiram assistir um vídeo de uma orientação pastoral, o que é necessário nesse momento em que nós estamos ausentes quanto aos nossos cultos. Eu quero vos trazer uma palavra que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 4, o versículo 16, alguns versículos que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos, no capítulo 5, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestida a nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Paramos aqui para refletirmos um pouco sobre a nossa vida e a nossa ansiedade. Aqui Paulo está dizendo para que nós não venhamos a desfalecer, a perder-se a confiança, a perder a fé, a perder a certeza que um dia nós estaremos numa situação melhor na eternidade. Então Paulo diz aqui que nós não devemos desfalecer, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou se acabe se corrompendo, destruindo, o interior ele é para se renovar de dia em dia, renovar na certeza, na confiança e na esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por que renovar na confiança? Porque se você renova a sua mente, a sua fé, você tem certeza daquilo que você acredita, do Deus que você confia, então você continua esperando com paciência a verdadeira revelação dos filhos de Deus, que está prestes a acontecer por esses dias. Então aqui Paulo está dizendo para não perdermos as esperanças, sabendo que esse corpo físico ele pode vir a ser corrompido, destruído, mas o interior deve estar sempre preparado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama de leve, embora cada um de nós pode ter passado ou estar passando pelo momento de tribulação. E tribulação eu entendo que é a ausência de paz, a ausência de tranquilidade. Tribulação é o momento em que você está aflito, afligido. Então Paulo diz, chamando de leve e momentânea tribulação, e diz que ela produz para nós um peso eterno, peso que dura para todos sempre, de uma glória muito excelente. Por que Paulo diz isso, meus queridos irmãos? Porque às vezes nós não entendemos que as tribulações, as coisas que contribuem para nosso flagelo, elas acabam nos preparando para sermos mais resistentes ao ponto de suportar as aflições. Isso nos condiciona a uma posição de melhora, de resistência. Todo o material físico, quase todos eles, passam por um período de preparação. E a preparação nada mais é do que um estado em que é transformado em outro para melhor, né? O ouro, o minério, o alumínio, o cobre e outros tantos, né, materiais aí que temos na nossa vida do dia a dia, né? Então Paulo diz que é leve, embora nós achamos difícil, Paulo diz que ela é leve, mas diz que ela produz uma garantia, um peso, ela produz um peso de uma glória
muito excelente, melhor, porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque quando nós olhamos para as coisas físicas, a gente pensa em construir uma casa, comprar um carro, a gente pensa em adquirir uma grande soma em dinheiro, a viver uma vida tranquila, mas tudo isso, nós sabemos, irmãos, é passageiro, ninguém consegue ter isso para sempre, isso se acaba corrompendo-se e acabando no dia a dia, mas o que se leva para a eternidade é as nossas obras, é a nossa fé e a certeza de que nós acreditamos em Deus. Então Paulo diz para a gente não atentar para essas coisas, não prestando tanta atenção, dando tanta, como eu posso dizer, tanto querer por as coisas materiais, mas o querer pelas coisas espirituais, porque as que se veem, Paulo diz, são temporais, elas passam, elas se acabam, mas as que não se vê são eternas, e elas estão guardadas no céu, guardadas para aqueles que servem em Deus, que servem ao Senhor, que adoram a Ele com a sua vida e procuram viver uma vida também, tá? Pautada, reflito isso mais uma vez, nos moldes do Evangelho. A garantia de salvação é se nós continuarmos sermos conhecidos, reconhecidos e autênticos cristãos verdadeiros. E diz aqui, porque sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo, nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Por que ele diz um edifício? Algo melhor, edificado, preparado, sólido, uma casa que não foi construída por mãos, eternas no céu. Esse corpo físico que nós temos, feito de carne e osso, ele se acaba mesmo, mas a formação da fé, através da nossa crença em Deus, o nosso espírito, haveremos de receber de Deus. Então eu vou abreviar um pouco por causa do tempo, os irmãos não gostam de ver vídeos longos, e eu sempre procuro manter aí de 8 a 10 minutos, se passar um pouquinho os irmãos entendam. Então o que diz é o seguinte, é que se esse corpo aqui se desfizer, nós temos então agora um revestimento divino, que vai absolver esse espírito agora transformado, preparado, e receberá um corpo de glória para morar na eternidade. Paulo chama de edifício, algo não construído por mãos humanas, mas feita pela eternidade, pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lê Hebreus 3 e 6. E por isso também gememos, nós reclamamos, achamos difícil e desejando ser revestido na nossa eterna habitação. Versículo 2 do capítulo 5, que diz que a nossa habitação ela é do céu, ela foi criada para ser eterna e não para ser destruída. É por isso que nós, quando viajamos ou quando saímos de um lugar para outro, sempre sentimos saudades de voltar para casa. Sempre queremos voltar para um lugar de descanso, um lugar de repouso, seja a sua casa física, mas até mesmo quando você está distante, você quer voltar para um lugar, né? E esse lugar é o seu espírito comunicando com o seu eu, que é a eternidade, o lugar em que nós fomos preparados para um dia existir. Paulo diz que nós gememos, desejando essa habitação eterna, essa coisa melhor, esse poder superior. Se todavia estando vestidos, nós já estamos vestidos na carne aqui, usando nossas roupas, nosso próprio corpo que reveste o nosso espírito, mas aqui Paulo faz um enfoque aqui no versículo 3, não fomos achados nus. E a palavra nu aqui eu entendo que significa despreparados, descuidados. Despreparado da fé, da esperança, da crença, da vida pautada no Evangelho, da obediência à palavra do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê, é a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, então isso aí é a salvação que Deus tem preparado para você, certo? Então aqui eu encerro essa participação minha aqui dizendo que se nós não fomos achados nu, porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, porque queremos ser despidos dessa fragilidade, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida eterna. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o selo do seu Espírito. Já pensou, irmãos, quando Deus te encontrou, quando você aceitou Jesus, que coisa linda que aconteceu, que transformação. A sua mente agora é outra, os seus sentimentos são outros.
você experimentou de Deus, você está vivendo uma vida para Deus, e diante disso, você agora tem garantias eternas. Então essa palavra que eu trago aqui a você, meu irmão, é para a sua edificação, é para o seu fortalecimento espiritual. Então estamos selados por Deus, né? Tem um carimbo autêntico de Deus que somos propriedade sua. Mas a nossa fé deve estar pautada neste Evangelho. Não posso prosseguir mais, o tempo já se avançou, mas eu quero encerrar aqui dizendo que Ele nos deu o selo do seu Espírito e somos seus, filhos de Deus, aceito por Ele. Que Deus abençoe, tenha muita paz, tenha fé, continue guardando. E se esse vídeo serviu para edificar a sua vida, compartilhe ele. Olha aí, inscreva-se aí no nosso canal, você vai estar ajudando a divulgar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Use ele para evangelizar alguém, mande para um amigo, tá bom? Fique com Deus, grande abraço do pastor Aparecido Gomes a todos aqueles que nos assistem. Fique com Deus na gloriosa paz do Senhor.